Ter uma testosterona baixa, sem dúvidas, é péssimo. Acaba com a qualidade de vida. Mas você sabe na prática o que é que significa ter uma testosterona baixa? Como se sente uma pessoa com testosterona baixa? Será que você se sente dessa forma? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar os principais sinais e sintomas que uma pessoa que está com deficiência de testosterona sente. É claro, para ver se você realmente pode ter uma testosterona baixa ou não. Então eu peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e vou produzir mais para você. E é claro, sempre eu peço, se inscreve no canal, gente. Você não vai se arrepender. Aqui é novidade direto. Beleza, gente? Vamos lá. Ó, quando a gente está falando de testosterona, a gente está falando de um hormônio muito importante para o nosso organismo. Então, ter níveis adequados de testosterona faz a gente ter muito mais qualidade de vida, tá? E é não só ter uma qualidade de vida numa percepção objetiva aqui, mas também do ponto de vista de evitar diversos tipos de doença, tá? Então, assim, ter uma deficiência de testosterona é preditor de risco não só de várias doenças, como também de mortalidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Mas assim, do ponto de vista prático, o que é que quando eu olho uma pessoa que tem uma testosterona baixa, né, o cara que tá com testosterona baixa, o que é que eu vejo, né, de forma clara? Cara, assim, na prática, né, a gente tem alguns sintomas, tá, mas assim, que a gente consegue ver, né, de cara, é uma pessoa que tem uma vitalidade menor, é uma pessoa que é mais caladona, assim, mais parada, mais triste, tá, isso daí é uma coisa bem comum, é uma pessoa que tem menos motivação para fazer as coisas no dia a dia, tem menos objetivos, né? Não é aquela pessoa que você pega e diz. Claro que tem pessoas e pessoas, tá? Mas de forma geral é um cara que às vezes tá mais desmotivado, não tira do papel os planos, às vezes nem bota mais plano no papel nenhum. Porque não tá mais motivado, às vezes perdeu o sentido das coisas, acho que não vale nada. Então, às vezes, tem até um estigma de que é uma pessoa que vai estar com depressão necessariamente. Às vezes não, né? Às vezes ela não tem uma depressão, um diagnóstico de depressão, mas ela tem um humor mais deprimido, tá? E aí, às vezes, o que acontece? Essa pessoa passa num psiquiatra, e o psiquiatra, às vezes, não pede a testosterona, não avalia outros sinais e sintomas e trata aquele indivíduo como depressão. E o que acontece? Muitas vezes o indivíduo tem uma testosterona baixa, deficiência de testosterona, precisando restaurar a testosterona, e aí trata como depressão, mascara ali aquele sintoma de humor deprimido, mas a pessoa tem o quê? Uma necessidade de estar usando medicamento que não tem indicação e, né, logicamente, fica com outros problemas de saúde mascarados ali, porque justamente ela fica tratando com uma coisa que não é. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes são pessoas mais irritadas, não tem muita paciência, né? Mas isso é quase todo mundo hoje em dia, tá? Às vezes tem alguma dificuldade de dormir bem, tem alterações de memória, até bem comum quando o indivíduo repõe a testosterona, dizer que melhorou muito no trabalho, né? Não só em relação à capacidade cognitiva, mas como eu falei também de proatividade, tentar fazer as coisas diferentes, tem mais vigor físico para fazer, tá? Então, assim, é bem comum essas pessoas terem esses tipos de sintomas, assim. E, assim, né, a gente tem que ter muito cuidado porque muita gente tem esses sintomas. Então, assim, vamos falar mais alguns outros sintomas para ver se tem correlação. Porque, às vezes, a pessoa tem só esse daí não tem nada a ver com a testosterona. Justamente como eu falei para você. Essa questão de irritabilidade, perda de vitalidade, tudo isso daí depende de vários fatores, né? E até, assim, pode ser depressão, né? Às vezes uma pessoa está querendo tratar como testosterona baixa, sem ser, mas é uma depressão. E aí é diferente, tá? Às vezes a pessoa vai precisar muito mais de uma terapia do que de uma reposição de testosterona. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem, às vezes, no que as pessoas falam de medicina tradicional, acho que qualquer medicina é para ser baseada em evidência, né? Mas o que a gente fala daqueles médicos mais tradicionais e que não estudam muito sobre testosterona, tá? É que a pessoa vai acabar sempre tratando como depressão, e não necessariamente. Ao mesmo tempo que naquela galera que é mais maliciosa, às vezes, quer prescrever testosterona para todo mundo sem necessidade, tá? Às vezes para querer prender o paciente ali, ou para entregar, às vezes, um benefício que é provisório, tá? Então, muitas vezes, o que é que acontece? A pessoa diz que está fazendo uma reposição de testosterona e está usando uma dose suprafisiológica. Eu já peguei vários pacientes que chegaram, não, doutor, tô fazendo uma reposição de testosterona. Com o quê? Com uma duratestrona por semana. Isso aí não é reposição, cara. Isso aí não é reposição. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem esses dois extremos. A gente tem que sempre andar no meio termo. Sempre que tem um negócio muito extremo, eu fico assim meio pensativo em tudo, né? Em política também, né? Às vezes uma polarização assim.
direita contra esquerda de um jeito muito exacerbado. Aí, às vezes, tem pensamentos de direita que tem sentido para pessoas de esquerda e o cara, só por ser de esquerda, não quer aceitar. Do mesmo jeito, tem pensamentos de esquerda que podem ter sentido para pessoas de direita. Então, assim, tem que ter raciocínio em tudo que você vai estar fazendo, né, bicho? Então, vamos lá. Além disso, né, a gente tem sintomas mais psicológicos, psiquiátricos, tá? Mas a gente também tem sintomas físicos, tá? A gente pode ter, né, por exemplo, redução de pelos, né, então isso aí pode acontecer, baixo tamanho testicular, isso aí pode acontecer, mas geralmente naqueles hipogonadismos que a pessoa sempre teve, né, que é aquele problema ali. Quando a gente está falando de um indivíduo que está com hipogonadismo, por exemplo, por uma obesidade, a gente não percebe essa redução testicular de forma tão significativa, né, redução de pelo, às vezes o cara vai perceber muito mais outras coisas, mas pode acontecer, tá? Ginecomastia acaba sendo algo que pode acontecer também, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de testosterona, a gente tem sempre uma relação de testosterona e estradiol que precisa estar adequada, tá? Se a gente tem o estradiol, que é o estrogênio com maior atividade biológica, em maior predominância em relação à testosterona baixa com estradiol alto, eu posso ter um desenvolvimento da minha glândula mamária, tá? E ter uma ginecomastia, né? Que é justamente essa hipertrofia da glândula mamária no homem, tá? Isso pode acontecer. Geralmente é um tratamento que é simples, tá? Se não é um negócio crônico agora. Se é uma pessoa que já tem ginecomastia há muitos anos, às vezes já formou ali um processo cronificado que vai precisar de cirurgia, provavelmente, tá, gente? Então, é um negócio que às vezes tem que pegar logo de cara, tá? E aí também a gente pode ter uma redução da força muscular e redução também da massa muscular, o que é algo extremamente preocupante, principalmente no público idoso. Então, assim, quando a gente tem um homem, a gente sabe que com a idade a testosterona vai naturalmente reduzindo, né? Quando o indivíduo vai ficando mais velho. Então, o indivíduo de 70 anos com a testosterona baixa, ele tem um grande risco de perder o quê? Muita força, perder o quê? Muita massa muscular. Isso vai aumentar a chance dele ter uma fratura, dele ter menos qualidade de vida, ser menos ter menos autonomia, bicho. Imagina aí. O cara com 70 anos, com testosterona baixa, ele tem uma qualidade de vida X. Com testosterona normal, é Y. Com testosterona normal, muitas vezes o cara consegue ter mais vigor para fazer as coisas, mas também tem mais massa muscular, consegue levantar o neto, consegue pegar um negócio do chão, consegue se levantar. Cara, tem idoso para tudo, né? Agora, tem gente com a mesma idade, só que totalmente ferrado, justamente por quê? Também porque não teve hábitos de vida saudável, mas também porque deixou a testosterona ficar muito baixa, tá? E também pode ter osteoporose e osteopenia, justamente porque a testosterona também tem um efeito positivo na massa óssea, beleza? E aí a gente tem onde as pessoas mais têm noção que é da testosterona a questão dos sintomas sexuais, tá? Onde a gente sabe, por exemplo, que a gente pode ter uma redução da libido, né, do desejo sexual. A gente pode ter disfunção erétil. E assim, redução da libido não necessariamente é o quê? O cara não tem nenhuma libido, né, mas tem muito mais dificuldade de ter libido. Disfunção erétil, não necessariamente o cara vai ter uma disfunção erétil, ele pode ter só uma redução das ereções, né? Ele pode ter uma redução da potência da ereção, que eu quero dizer, tá? A gente pode ter também uma redução das ereções matinais, que é um negócio bem mais específico ali, que às vezes é um negócio que é tiro e queda. Muitas das vezes que o cara tem uma redução das ereções matinais, acaba sendo um negócio bem sugestivo, não que todo mundo que tenha isso tenha deficiência de testosterona, mas é sugestivo, tá? E a gente vai desconfiar, né, sempre que o indivíduo começa a ter o quê? Esse conjunto de fatores, tá? A gente tem até alguns questionários, como por exemplo o questionário ADA, que pode ser útil dentro dessa avaliação de testosterona baixa, tá? Então, se ele dá um resultado positivo, é sugestivo que ele tenha o quê? Que ele tenha deficiência, mas eu tenho como afirmar com categoria? Não tenho como afirmar com categoria. Justamente porque tem muitos falsos positivos. Então, às vezes, o cara preenche o questionário, ele dá positivo, mas não é por causa da testosterona que ele tem esses sintomas. Justamente porque esses sintomas são inespecíficos, tá? E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma correlação desses sinais e sintomas, né? Lógico, com acompanhamento médico, com o quê? Com o valor de exame no sangue. Então, preciso ter uma correlação da clínica com o laboratório. E aí que eu vou estabelecer o diagnóstico certeiro de hipogonadismo. Gabriel, em relação a valor de testosterona, o que seria um valor normal? Tem um vídeo aqui para você completo. Vou deixar aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.